Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado. Hoje, dia 1º de junho, mês começando, né? Dentro de uma semana bem importante, que hoje saem mais indicadores em relação ao mercado de trabalho norte-americano, que é a pedidos iniciais de seguro-desemprego, e amanhã sai o famoso payroll, né? Que sai ali a taxa de desemprego norte-americano, beleza? Essa semana, né, ontem, nós tivemos aí o destrave dos grandes pontos que foi discutido dentro dessa semana, dessas últimas semanas ali, né? Porque a negociação do teto da dívida norte-americana ganhou muito corpo e espaço na cabeça dos investidores no mundo afora, fazendo as bolsas caírem, tendo uma realização mais forte. Beleza? Então, ontem foi votado, agora o texto segue para o Senado e possivelmente será aprovado e vai seguir lá para a mesa do Biden, né, para uma canetada, para uma aprovação. Beleza? Bom, deixa eu me apresentar. Sou eu, Vinícius Vilas Boas, quem vos fala, assessor de investimento da XP Investimentos e sócio do escritório Cashwise. Se você não tem conta na XP, clique aqui no link para abertura de conta, eu entro em contato e a gente vai montar uma estratégia para você, para buscar o seu objetivo patrimonial. Beleza? Bom, vamos seguir aqui a nossa pauta, porque tem bastante coisa aqui interessante para a gente falar. O mundo hoje acordou no risk-on, né? Então nós temos ali a Ásia majoritariamente no campo positivo, a Europa na sua totalidade no campo positivo e os futuros americanos também tendenciando a uma abertura positiva, S&P subindo ali 0,25%. Nós temos o DXY caindo, né? Basicamente neutro, 0,14% de queda. E nós temos os treasuries americanos com rendimentos positivos, ou seja, aquele medo, aquele problema que nós tínhamos com a negociação do teto da dívida norte-americana acaba se abrandando um pouco mais, porque agora o texto segue para Senado, foi aprovado ontem. Então, a expectativa do mercado é que esse texto seja aprovado e acabou o problema, né? Então, agora a gente vai para um próximo passo. Então, sempre entendendo o que faz os mercados caírem ou subirem, a gente tem que olhar, porque quando é resolvido aquele ponto, o mercado tende a tomar a direção contrária, beleza? Ou, se for num fato positivo, ele tende a subir um pouco mais. Bom, olhando no geral, a gente vê aí um risk-on, né? Nós temos aí o minério de ferro positivo, né? Com 5,77% positivo, porque nós tivemos aí o PMI da China, o PMI caixinha. A China tem dois PMIs, né? Tem um PMI que é o normal, como todo mundo já faz, né? Juntando todas as empresas do país. E nós temos o PMI caixinha, que é uma leitura feita em 430 empresas, se eu não me engano, que são do setor privado. Então, o PMI Caixin, ele, como é uma leitura privada, é uma auditoria, né, particular, vamos botar assim, ele acaba sendo, olhando a China como é, né, sendo um pouco mais confiável, né? Então, assim, a gente tem o PMI Caixin avançando com 58,7%, acima dos 56,5%, que era o esperado pelos economistas, certo? Então, isso acaba animando um pouco mais. Nós vemos aí o minério de ferro subindo 5,7%. Isso é positivo porque pode gerar impactos aqui na nossa querida Vale, né? A gente já vê lá nos Estados Unidos as ADRs das mineradoras subindo, né? Então, o Vale subindo quase 1%, Rio Tinto subindo 1,8% e nós temos ali BHP subindo quase que 0,5%. Então, isso pode vir a impactar na nossa querida Vale. O nosso petróleo, né, tá praticamente neutro ali, tá praticamente no 0 a 0 o WTI, né, com $68,14. E nós vemos também o Brent seguindo essa mesma linha, né, ali dentro, rodeando a casa dos $73. Então, isso pode impactar na nossa querida Petro, na nossa querida Vale, fazendo com que o nosso Ibovão da Massa siga o humor externo. Só que aqui a gente tem uns outros fatores que a gente precisa colocar, né? Vou passar para vocês ali quando a gente falar sobre o Ibovão da Massa. Bom, falando sobre Ásia ainda, saiu uma nota sobre o partido, como é o Partido Comunista Chinês, ele mencionando, alertando, na verdade, o mundo sobre o avanço da IA, né? Das inteligências artificiais. Então, a inteligência artificial que ganhou bastante vulto aí no cenário do mercado, né, dos investimentos, depois que a NVIDIA teve aquele avanço, né, chegou a uma empresa de $1 trilhão,
Então foi bem positivo, só que esse avanço, o Partido Comunista alerta sobre alguns riscos à humanidade. Então tá bem interessante, esse relatório eu estou colocando lá no canal do Giro de Mercado, ó, no canal da Cashwise. Tem aqui o link na descrição, clica e faça parte lá no Telegram, que está ali na íntegra, vocês vão poder ler o relatório, né, geral que a gente passa toda manhã para a galera lá do canal. Beleza? Na Europa, a Europa também na sua totalidade no campo positivo, animado pela essa questão do avanço da negociação e da votação do teto da dívida norte-americana, apesar do PMI europeu não vir como esperado, né? Ainda continuar abaixo de uns 50, mostrando ali uma contração. Beleza? Porém, a taxa de desemprego na zona do euro teve uma cedida, isso é bom, né? Porque mostra aí um mercado de trabalho ainda forte, ainda resiliente, só que isso vai impactar também no controle da inflação. Só que a leitura preliminar da inflação veio caindo também. Então, isso é positivo, apesar dos líderes do BCE, né, os dirigentes do BCE, mencionar que a taxa de juros provavelmente subirá mais 25 base points. Beleza? Lá nos Estados Unidos, a gente já comentou, nós tivemos a fala de alguns Fed Boys ontem, mencionando que seria até bom, né, parar um pouco, ter uma pausa na subida da taxa de juros. Porém, essa pausa não quer dizer que chegou ao fim do ciclo de aumentos, certo? Simplesmente para poder enxergar e digerir mais ainda os dados em relação a como está a oferta, como está a demanda e como isso está impactando na inflação e nas atividades econômicas do país norte-americano. Beleza? Então, pode ser que tenha uma pausa, sendo que, pelos dados de emprego e os dados econômicos que vêm saindo nos Estados Unidos, na CME já sugerem um aumento ali de 25 base points para a próxima reunião. Isso já chegou aí acima dos 70% de probabilidade de acontecer. A galera acreditando, apostando, né? Vamos botar assim, porque isso seria uma aposta, na verdade, que vai subir mais 25 base points. Beleza? Bom, vou trazer aqui, cadê o nosso Ibovão da massa? Deixa eu trazer aqui o nosso Ibovespa. Ibovão da massa que cedeu aí 0,5%, né? Quase 6%, né? 0,58% aí de queda. Vou voltar a traçar aquela nossa FIBO, porque eu tirei ontem, está traçando daqui. Pode ver, testar aqui a média móvel de 200 períodos, né? Tá bem aqui em um possível suporte, que é essa região dos 108.300 pontos, né? Tá descansando aqui em cima, mas tem a média móvel aqui que também gera ali como suporte. Olhando no curto prazo, tem uma tendência aqui para fazer topos e fundos aqui descendentes, ou então até entrar aqui numa pequena congestão. Por que eu falo isso? Fatores no mundo que está positivo, né? Então seguiu aí, tirou o fantasma do default norte-americano. Vai seguir para o Senado e o líder do Senado já falou. Tem que avançar, porque se a gente não avançar, os Estados Unidos podem entrar num possível default e não é isso que nós queremos. Ponto. Então, vão dar o jeito de avançar com a votação e aprovação para o Joe Biden dar aquela canetada. Agora, aqui no nosso Brasilzão, nós tivemos algumas questões envolvendo a MP dos ministérios, né? Ou seja, então foi votado ontem, foi aprovado a MP dos ministérios pela Câmara, agora vai seguir ali para o Senado. Tem um imbróglio que a Câmara ela acaba travando um pouco mais o governo. O Lira ontem até mesmo chegou a mencionar que agora o governo que siga com as suas próprias pernas, né? Então, Lula entrou articulando, né? Porque caso essa MP dos ministérios não fosse aprovada, iria expirar o prazo, né? E os ministérios teriam que ser enxugados, ainda mais o Ministério da Economia, que hoje tem 4 cadeiras e seria somente uma, assim como era com o Guedes, né? No super ministério ali da Economia. Então, isso traria um grave entrave, né, no governo. Então, começa a ter esse problema político, né, esse embate político que é muito ruim para a nossa economia, porque muita coisa acaba ficando mais travada e pode ser que
que outras pautas do governo não sigam tão facilmente assim na Câmara. Mas tem aquelas línguas, né, que vem falando que o Arthur Lira, né, o presidente da Câmara, mandou a fatura para o Lula. Né? Então, vamos aprovar, mas eu quero aí pelo menos o Ministério, né, da Saúde, então botou uma faturazinha ali. Ontem o Lula, que já largou praticamente aí 1 bi, né, em emendas parlamentares, né? Então já tinha soltado 700 milhões ali em um dia, agora soltou mais 1 bi, ou seja, quer trazer, né, envolver um pouco mais, fazendo sua articulação política para poder aprovar as emendas que seguirem dentro do Congresso. Beleza? Então, a Câmara aprovou o texto, né? Foram 337 votos a 125 contras, então acabou avançando, né? Então, o Lira, né, vou botar aqui, foi o Ministério da Saúde, né, e os 3 comandados pela União Brasil, segundo o jornal Metrópolis. Né? Então, vamos ver o que vai acontecer. E para fechar, né, com a cereja do bolo, Lula deve indicar aí, nessa quinta-feira, o seu advogado para o STF. Vamos ver o que vai acontecer. Então, isso não pode cair tão bem assim para o nosso Ibovespa e fazer com que o nosso Ibovespa venha a sofrer um pouco mais por questões políticas e não por fundamentos macroeconômicos, beleza? Então, fiquem atentos a isso, porque se cair, pode trazer oportunidade. Agora, olhando para um cenário externo, tem toda a questão positiva para a gente ter aí um Ibovespa de neutro para alta, certo? Mas a questão toda está envolvendo na questão no ponto político, beleza? Então, nós podemos ter uma Vale no campo positivo, nós podemos ter uma Petro também no campo positivo, vai depender de como vai andar o petróleo durante a sessão hoje, né? Isso pode impactar para trazer o nosso Ibovão da Massa para cima, beleza? Mas em questões políticas está bem travado. Opa, ia botar aqui só para vocês o portfólio do nosso Ibovão da Massa. Nós tivemos Vale com um volume financeiro absurdo, né? Ontem nós tivemos um volume financeiro muito grande, né? Aqui no nosso Ibovão da Massa. Vale cedendo quase que 1%, né? O setor de petróleo ali com uma participação financeira um pouco menor, porém pesa bastante no índice Ibovespa, né? Que é a nossa Petrobras aí também cedendo devido à questão do petróleo. E nós tivemos aí o setor financeiro também cedendo forte, então acabou trazendo o nosso Ibovespa para baixo, beleza? Bom, vamos botar aqui o nosso calendário para ver o que espera hoje. Bom, hoje nós temos aí o crescimento trimestral do PIB, é importante a gente analisar isso, né, às 9 horas da manhã. Se vier positivo, isso tende a jogar uma abertura do nosso índice para o campo positivo, né? Lembrando que o índice futuro abre às 9 horas da manhã, assim como a nossa querida doleta, beleza? Depois nós temos aí a variação de empregos, né, o ADP. Nós temos os pedidos iniciais de seguro-desemprego. Então, esses 2 indicadores aqui, eles pesam também na questão da decisão da taxa de juros, né? Porque os dirigentes olham bastante para como está o mercado de trabalho norte-americano. Lembrando que o JOLTS já veio positivo ontem, então a variação de emprego do setor privado, que é o ADP, se vier acima da previsão, né, e acima do anterior, isso reforça a questão do Fed subir um pouco mais a taxa de juros, né? E nós temos aí os pedidos iniciais de seguro-desemprego. Se não vier abaixo, se vier abaixo disso, reforça que o mercado de trabalho está ainda muito forte e resiliente lá nos Estados Unidos, beleza? Depois nós temos aqui às 10 horas da manhã o nosso PMI industrial, para ver como é que está a nossa atividade econômica aqui nas indústrias, e o PMI industrial e ISM lá nos Estados Unidos às 11 horas da manhã. Beleza? Bom, e amanhã nós temos o nosso querido payroll, né? Que é a taxa de desemprego dos Estados Unidos. Show? Bom, vamos voltar aqui para o meu rostinho lindo. Esses foram os recados de hoje, então fiquem bem atentos a tudo que está acontecendo em relação à ala política, né? Porque esse entrave político, essas discussões tendem a pesar, né? Fazer um pouco mais de preço ao longo do dia no Ibovespa, beleza? Agora, a tendência
né, olhando o macro geral, seria uma bolsa de neutro para positivo, porque o que estava travando, fazendo essa liquidação no Ibovespa, né, minério de ferro, está positivo, o petróleo, se ganhar força, também tende a jogar nossa Petro para cima, e os bancos devem seguir também, depois que a gente tem uma discussão sobre o default norte-americano mais abrandado, beleza? Então, forte abraço, pessoal. Muita cautela com o dinheiro de vocês e até amanhã com mais giro de mercado. E não deixem de assistir o Descomplicando Finanças de ontem, que foi bem bacana para você que ainda não tem um plano de construção do seu patrimônio. Ali eu dou uma pincelada de como a gente pode fazer uma estratégia, montar uma carteira para você seguir dentro da sua construção patrimonial, beleza? Então, forte abraço, pessoal, e até amanhã com mais giro de mercado. Valeu!